que o rei lhe perguntou. E Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Amém. Vamos orar. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque toda inspiração, toda revelação e todo conhecimento espiritual só são possíveis por causa do Teu Espírito que nos ilumina, que nos revela, que nos mostra. E nós te pedimos, mostra e revela e inspira hoje, Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida esteja sendo impactada pela palavra. Que ao sairmos deste santuário hoje à noite, saiamos com a certeza absoluta, indelével, de que a Tua palavra foi falada aos nossos corações. Eu te peço, te louvo, te agradeço, e espero junto com este povo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo onde acontecem escândalos. Em Mateus capítulo 18, versículo de número 7, Jesus afirmou que é inevitável que aconteçam escândalos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas fazem o que Deus jamais desejou que elas fizessem. Em Jeremias capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, semente mais pura. Como, pois, tu te tornaste para mim uma planta degenerada, como da vide brava? Nós vivemos num mundo muito parecido com Israel. O Israel é um retrato do mundo. Porque houve tempos na história de Israel que a decadência foi tão brutal, que foi tão tremenda a decadência de Israel, que até as expectativas divinas foram superadas. A decadência de Israel foi tão grande que superou as expectativas divinas. Jeremias capítulo 32, versículo 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enô, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Nós vivemos num mundo em que há oportunistas que buscam dar legitimidade ao que estão falando através de uma falsa espiritualidade. Nós vivemos num mundo em que há oportunistas, há escândalos, há decadência, há oportunistas que buscam dar legitimidade ao que falam, espiritualizando. Por isso é que em Jeremias capítulo 23, versículo 28, o profeta diz que quando o profeta tem sonho, que ele conte apenas como sonho, mas aquele em que está a minha palavra, ele fale com verdade. Não tente espiritualizar o seu sonho dizendo que foi revelação de Deus. Revelação de Deus, só a palavra. Nós vivemos num mundo, assim como era em Israel, que havia profetas de aluguel. Sim, senhor, profeta de aluguel, que profetizavam o que era conveniente para o rei. Jeremias capítulo 8, versículo número 11. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Nós vivemos em um mundo em que as coisas se desintegram muitas vezes ao nosso redor. Sociedade, a igreja, família, a política se desintegra. Entra num processo de caos, de anarquia, de bagunça. Como é que a igreja passa por essas crises?
Qual é a trajetória da igreja quando existem escândalos? Qual é a trajetória da igreja quando há decadência? Como é que deve se comportar o povo de Deus quando estão se multiplicando os oportunistas? Qual é a postura do povo de Deus quando se proliferam os profetas de aluguel, que andam de esquina em esquina, de dial em dial de rádio, profetizando paz, quando não há paz? Qual é a postura da igreja? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, antes de falar qual é a postura da igreja, qual não deve ser a postura da igreja. Antes de nós pensarmos qual é a postura da igreja, vamos pensar qual não deve ser a postura da igreja. Primeiro, a igreja não pode ser um lugar onde se criam falsas expectativas. A igreja não pode ser um lugar onde se criam falsas expectativas. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, Jeremias 29, o profeta estava profetizando exatamente ao contrário dos profetas da terra. Vejam, a profecia de Jeremias ia na contramão das outras profecias. Estava todo mundo profetizando paz, e Jeremias estava dizendo não, guerra. Estava todo mundo profetizando libertação, grande libertação de Deus, e Jeremias estava dizendo assim, nós vamos ser esmagados. Todo mundo dizendo prosperidade, e ele dizendo, nós vamos ser escravos. Todo mundo dizendo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E o profeta Jeremias dizendo, não vai dar certo. Antes das coisas darem certo, elas vão dar errado. Veja a partir do versículo 4. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Lembrem, o povo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. Qual é a palavra de Deus para o povo da Babilônia? Povo de Deus que está morando na Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e colhei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhos. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuiais. Procurai a paz da cidade para onde vos esperei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Paz de onde? Na sua paz onde? Que paz ele está falando? Por qual paz eles tinham que orar? Pela paz de Jerusalém ou pela paz da Babilônia? É fácil. Eles tinham que orar pela paz da Babilônia. E orar para que a Babilônia fosse bem sucedida. Que a Babilônia prosperasse. Mas peraí, Santinho, o que é isso? Nós não estamos aprendendo que a prosperidade é daqui e não de lá? Se gostem de prosperar, tem que prosperar aqui. E o profeta está dizendo não. Você vai orar pela prosperidade do seu patrão ímpio. Você vai orar pela prosperidade do dono da empresa que não conhece a Deus. Eu pensei que a gente ia orar era pela nossa. O profeta disse, não criem falsas expectativas. Porque a prosperidade de vocês é a prosperidade da Babilônia. Se a Babilônia prosperar, aí vocês vão prosperar. Porque a gente aprende nas igrejas evangélicas ao contrário. Todo mundo dando errado e a gente aqui no bem bom. Todo mundo desempregado, mas crente não é desempregado. E o profeta Jeremias está dizendo o contrário. Quando todo mundo começar a ficar empregado, aí o meu povo vai ser empregado. Quando a terra prosperar, aí vocês vão ser prósperos. Não existe essa ideia de que nós somos uma ilha de prosperidade no mar de tristeza e de desespero. A igreja não pode criar esse tipo de falsa expectativa. Segundo, a igreja não pode pescar
as promessas de Deus em textos fora do contexto. Você não pode ler a Bíblia seletivamente. Você não pode eleger os textos da prosperidade que lhe agradam. A igreja não pode fazer isso. Quer ver um texto que é muito usado fora do contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi isso em adesivo de carro, eu já vi em para-choque de caminhão, eu já vi isso na porta da casa dos crentes, eu já vi isso em caderno de estudante que está se preparando para o vestibular. Esse texto, vocês sabem onde está esse texto? Esse texto está em Filipenses 4:13. O que me deixa triste quando eu ouço esse versículo é que o pessoal não lê o anterior, o 12. Filipenses 4:12. Porque em Filipenses 4:12 diz assim, olha o que ele diz. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Você sabe por que eu fico triste? Porque as pessoas pegam um versículo, usam e abusam deste versículo, sem quererem saber o que o versículo ensina. Você sabe o que esse versículo está ensinando? Que em qualquer circunstância, nós podemos atravessar. Não é que ele vai poupar a gente das circunstâncias, é que ele vai nos dar graça de passar por qualquer circunstância. Porque o apóstolo Paulo já tinha dito que nós não gostamos de ler, por exemplo, em 2 de Coríntios 1:8, quando ele diz assim, eu passei por uma tribulação na Ásia que foi acima das minhas forças. E ele diz assim, a ponto de desesperar da vida. Talvez você ainda não tenha passado por uma tribulação que você desesperou da vida, pois Paulo passou. Será que a gente esquece que a vida desse Paulo que disse tudo posso naquele que me fortalece, não foi uma vida de bem bom. A vida de Paulo foi dura, pesada, que nenhum de nós, incluindo eu mesmo, temos condições de passar pelo que ele passou. Porque eu acho que se eu passasse por aquilo que Paulo passou, eu teria me arrebentado já. Porque em 1 de Coríntios 4, 11, 12, ele diz assim, até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, fomos desbofeteados, não temos morada certa, nos afatigamos, trabalhando com as próprias mãos. Então, o que a igreja não pode fazer na época da crise? Nós não podemos ficar catando textos da Bíblia que fiquem nos embriagando, como se fosse um narcótico, contra as coisas da vida. O que a igreja está fazendo hoje, ela está servindo de narcótico para que as pessoas fujam do drama da vida. Quer ver um outro texto? Para Deus nada é impossível. Tem gente que gosta de citar esse texto para mim. Mas pastor, para Deus nada é impossível. É verdade, está na Bíblia. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, a Bíblia diz, nada vos será impossível. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mateus 19, 26. Mas aí a gente tem que ver o que é que significa a palavra impossível. Porque você pega um versículo da Bíblia e diz, não, para Deus nada é impossível. Aí eu digo, calma, cuidado com o que você está dizendo. Porque a própria Bíblia diz que algumas coisas são impossíveis para Deus. Também. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue é impossível a remissão de pecados.
Deus não pode perdoar pecados sem o derramamento do sangue do seu filho, o cordeiro, senão Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. E Hebreus diz isso. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir. Então, quando você disser, nada é impossível para Deus, calma. Sim, algumas coisas são impossíveis, sim. O que é impossível para Deus? É impossível que Deus faça alguma coisa que contradiga o seu caráter santo. Isso é impossível. É impossível que Deus contradiga a sua própria sabedoria. É impossível que Deus faça alguma coisa que faça dele um mentiroso. É impossível que Deus faça alguma coisa que faça dele um insano, um incoerente, um bobo. Deus não vai fazer alguma coisa que seja contrária ao seu caráter. Deus não viola, porque Deus não é maluco. Ele é o único Deus sábio. Pastor, se para Deus nada é impossível, você pode fazer uma oração aqui e todo mundo sai voando, não pode? Não, Deus nada é impossível. Vamos dar uma voada pela cidade de São Paulo. Vamos transformar todo mundo aqui em leão. Para Deus, quando a Bíblia diz nada é impossível, óbvio que ela está contemplando o seu caráter santo, a sua coerência. Então, se você, para Deus nada é impossível, e quiser hoje andar nas águas do rio Tietê, porque Pedro um dia andou em cima das águas, vai lá e entende. Para Deus nada é impossível. Então abre um cemitério aqui pertinho, e fique na porta do cemitério gritando, sai para fora, Lázaro ressuscitou, se para Deus nada é impossível, e eu também posso, então vai lá, quero ver. Quero dizer, não pegue textos da Bíblia, porque a Bíblia aguenta tudo. As grandes heresias nasceram da Bíblia. As grandes loucuras nasceram da Bíblia. Na época de crise, a igreja não pode ficar pegando textos da Bíblia a seu bel prazer. Por isso é que nós temos que ler, entender, compreender todo o conselho de Deus. Terceiro, a igreja não pode querer ser um mundo idealizado, lindo. A igreja não pode querer ser um paraíso, uma ilha, mas sem correlação com a vida. Às vezes nós criamos nas igrejas evangélicas ambientes que são maravilhosos. Você vai para algumas igrejas evangélicas e ouve o testemunho dos crentes, as pregações dos pastores, e a gente fica com a ideia que quem é crente não é assaltado nunca, que quem é crente nunca assinou um contrato fazido, nunca foi enganado por ninguém, quem é crente não fica doente, nunca foi ludibriado num falso plano de saúde, quem é crente nunca teve um nome no Serasa, nunca teve um crédito rejeitado pelo banco. Às vezes eu ouço alguns testemunhos e eu fico pensando assim comigo, isso é muito lindo, mas isso não é verdade. Porque a gente ouve testemunhos assim, irmãos, minha vida é uma desgraça, nada prestável. No dia que eu comecei a frequentar essa igreja, agora tudo é bom. Acabou esse sofrimento, agora é todas as minhas maravilhas, eu estou de cada vez crescendo mais, melhorando, e as coisas certas, tudo para frente. Nós chegamos ao cúmulo da igreja evangélica de querer criar ambientes que não são verdadeiros, que nós estamos colocando nos lábios de Jesus palavras que ele nunca disse. Quer ver? Uma frase que nunca Jesus falou, mas que hoje é repetida nas igrejas evangélicas: tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Você terá tudo, se prostrado você me adorar. Você sabe de quem é essa frase? Do diabo, e não de Jesus. Quarto, a igreja não pode fazer do evangelho uma fuga da vida. Você não pode fugir da vida por causa do evangelho. É muito fácil a gente espiritualizar as coisas. Um rapaz, muito tempo atrás, que se envolveu com a menina ficou grávida, tiveram uma relação sexual, eu fui conversar com ele. Aí ele disse, pastor, eu vi no carro, e o diabo me fez entrar no motel. Eu falei, cara, você está usando o diabo para fugir das suas responsabilidades. É fácil a gente espiritualizar a vida, criar um mundo em que tudo é espiritualizado. Tem um texto em Isaías que é tão pesado, que poucas vezes a gente lê, presta atenção, e
poucos sermões a gente ouve nesse texto. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao versículo 17. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vocês dos meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Vocês entenderam a profundidade desse texto? Deus assim não fique espiritualizando o problema de vocês. Não se tente dentro das igrejas de vocês. Senhor, eu te amo, tu és especial para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto problemas não resolvidos da vida de vocês não estão sendo atacados de frente, não espiritualiza. Jesus fez isso. Quando ele falou, quando você trouxer a sua oferta, e você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de trazer a oferta, vai lá, se reconcilia com o irmão. Antes de ficar de mãos para cima, se prendendo todo na presença de Deus, acerta com sua mulher, acerta com o vizinho, pede perdão ao filho, filho pede perdão ao seu pai. Porque essas manifestações são repugnantes para Deus. Tem um outro texto, também em Isaías, mas agora no capítulo 58. Deus chama o profeta Isaías no capítulo 58, versículo 1 a 7, diz assim: grita alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anunciei ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz do que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-lhe decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e não ouviste. Senhor, por que a gente jejua e o Senhor não percebe nesse jejum? Por que nos humilhamos e não reparas? Por que a gente chora tanto na igreja e vai para a igreja e a gente pede e as coisas não acontecem? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, não é essa? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Não adianta a gente querer espiritualizar, irmãos, porque Tiago disse que a religião pura e sem mácula para com Deus resta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo manter-se incontaminado do mundo. Mas o que eu estou ouvindo na igreja evangélica hoje, sabe o que é? Louvorzão, passeata para Jesus. E o Brasil vai mudar com isso? Vocês acreditam nisso? Que nós vamos ver mudança nesse país?
com trio elétrico e crentes se rebolando pelas avenidas da cidade? Vocês acreditam nisso? Espalhando outdoor na cidade de São Paulo. Tem uma onda aí agora. Espalhar outdoor. Povo de Deus, declare isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil será de Jesus. Vocês acham que a gente vai mudar o Brasil com essas estruturas terríveis, com outdoor na cidade de São Paulo? Precisa que a igreja entenda o seu papel social de mudança, de estabelecimento de justiça. Se enquanto nós estivermos espiritualizando o nosso discurso, acreditar que o Brasil vai mudar, eu vou lhes dizer, irmãos, cada vez mais esse Brasil vai ser engolido pelas estruturas perversas que nos oprimem há mais de 300 anos. Nesses dias no Rio de Janeiro, um pastor alugou um helicóptero de aviação, então uns 2 anos. Botou um tonel de azeite dentro do helicóptero e com a cuia jogando de cima do helicóptero azeite em cima da cidade do Rio de Janeiro, porque estava ungindo o Rio de Janeiro. Além do inconveniente de você pegar pingo de chuva de óleo na cabeça e a despesa que ele teve de alugar o helicóptero e comprar o tonel de azeite, vocês acham, sinceramente, que a cidade do Rio de Janeiro mudou depois que ele fez isso? Não é assim. Volte comigo para Jeremias capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para reinar no lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Vejam a situação. Israel está debaixo do domínio babilônico. Aconteceu o inevitável. Aquilo que o profeta vinha profetizando aconteceu. Nabucodonosor veio com seu império, invadiu Israel, destruiu com o templo, arrasou, mas deixou Zedequias como rei, fantoche, marionete na situação que ele estava. Eles não deram ouvidos a Jeremias, que vinha profetizando. Mas quando eles estão debaixo do sufoco, no versículo de número 3, o rei Zedequias, porém, mandou Zucal, filho de Selemias, sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, com esta mensagem: olha, Senhor, nosso Deus em nosso favor. Que naquela época Jeremias ainda estava livre, ele vai ser preso. Então, há algumas coisas que acontecem aqui que são importantíssimas para nós olharmos qual o papel e qual a palavra de Deus no meio da crise. Porque quando ele disse, olha o Senhor, Jeremias falou para eles e dirigiu a palavra para ele através do Senhor, dizendo assim, versículo de número 9, não se enganem a si mesmos, dizendo, os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão, embora vocês derrotassem todo o exército babilônico, porque o Egito tinha feito uma manobra militar e os judeus ficaram acreditando que os egípcios iam conseguir expulsar os babilônios. E veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse, não se enganem, o rei da Babilônia não vai embora. E mesmo que vocês derrotassem todo o exército babilônico, que é uma coisa impossível, e só restassem homens feridos nas suas tendas, mesmo os feridos se levantariam e incendiariam a cidade. Quando o exército da Babilônia se retirou de Jerusalém, saiu da cidade, Jeremias saiu da cidade e foi no território de Benjamim atrás de uma propriedade que ele tinha. Jeremias, o profeta. Quando ele vai saindo da cidade, o guarda da cidade, chamado Jerias, filho de Selanias, filho de Ananias, o prendeu e disse assim, você está bandeando para o lado dos babilônicos. Jeremias, você está desertando Israel. Você está indo embora. E jogaram Jeremias na cadeia. E na cadeia Jeremias ficou preso a pão e água. Foi aí que o rei chamou Jeremias e disse, há uma palavra de Deus. Jeremias disse, tem palavra de Deus. Queridos irmãos, o mundo hoje está batendo na porta da igreja. Há a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus no meio dessa crise? Qual é a palavra de Deus no meio da situação que nós estamos vivendo? Primeiro, responsabilidade cristã
profeta vem antes da devoção. Qual é a palavra de Deus no meio da crise? Versículos 2 e o versículo 3 do capítulo de número 37 de Jeremias. Vocês perceberam? Versículo 2. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Mas no versículo 3, o rei Zedequias mandou Jucal e o fulano e o Beltrano e o Cicrano e foram ao profeta e pediram o quê? O que eles pediram no versículo 3? Olha aí na sua Bíblia. Você não acha interessante isso? Não deram ouvidos às palavras, mas por favor, ora por nós. Não é estranho esse tipo de procedimento? Não, porque está acontecendo aqui no Brasil hoje. Não deram ouvidos às palavras de Jeremias, mas por favor, ora por mim. Não deram atenção ao conselho do profeta, que era um homem de Deus, mas você podia orar por nós. As multidões estão indo às igrejas evangélicas, não para ouvir a palavra de Deus, mas estão indo para, por favor, ora por nós. No meio da crise, queridos irmãos, nós temos que nos lembrar que antes de pedir oração, eles iriam ter ouvido as palavras do profeta. E as palavras do profeta, antes de pedir oração, serão o quê? Arrependam-se porque vocês estão esquecendo o direito da viúva. E arrependam-se porque o salário do operário está sendo desviado para mensalões e para bingos e para maus de dinheiro. Arrependam-se antes de vir bater na porta e pedir oração. É preciso que o meu povo se humilhe, ouça as palavras que estão sendo pregadas. Nós não podemos imaginar que estamos no meio de uma festa. É preciso que o povo de Deus caia de joelhos e peça misericórdia a Deus, porque os juízes têm que começar pela casa de Deus. É interessante, a gente quer um pastor que resolve os nossos problemas no estalar do dedo, né? Eu estou orando pelo meu casamento. Eu oro, mas tem um bebê de casa que você tem que fazer antes. Lá com a sua mulher. Não, esse negócio de isso aí eu já fiz e não deu certo. Eu quero agora uma oração mágica. Um negócio assim rápido, instantâneo. Casamento não se resolve fazendo campanha de oração. Casamento se resolve com obediência à palavra de Deus. Porque, como é que vocês acham que é bom nós vamos resolver o problema da violência urbana no Brasil? Vamos fazer uma oração? Para resolver o problema da violência urbana, casas sendo assaltadas, ninguém pode mais parar no farol de trânsito, ninguém pode andar mais no trem, ninguém pode mais andar no ônibus, ninguém pode mais fazer uma viagem por esse país de ônibus à noite que você é assaltado. As nossas casas estão virando o quê? Todo mundo apavorado. Como é que ele vai resolver esse problema? Como vocês acham que vai resolver? Fazendo uma campanha de 10 semanas de oração? Não! Antes disso, nós precisamos de leis mais justas, melhor distribuição da renda, melhor aplicação dos impostos. Precisamos de uma reforma nesse país. Mas o povo quer a oração de Jeremias, mas não quer ouvir as palavras de Jeremias. Mas vocês acham que a gente resolve o problema das favelas de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Tocando fogo nas casas? Expulsando os mendigos das praças? Como é que a gente resolve o problema? Como ele resolve o meu problema? Eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Eu preciso ser um homem mais santo. Como é que eu resolvo? Eu tenho que tomar atitudes, decisões. Eu quero vitória na minha vida financeira. Eu preciso aprender a estudar, a me esmerar, a ser mais fiel, a me controlar nas despesas. Como é que ele se resolve? Porque o movimento que o povo fez para Jeremias foi um movimento que Jeremias falou: se vocês não oraram, vocês vão ter ouvido a minha palavra. Segundo, otimismo religioso é impotente. São as decisões que mudam a história. Otimismo religioso. Sabe o que é otimismo religioso? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar, não dá, não. O Senhor é por mim, o Senhor é por mim, o Senhor é por mim. Repita, o Senhor é por mim, o Senhor é por mim. Isso não resolve. O Senhor vai piscar pouco.
É interessante, o rei do Egito veio ajudar Judá, mas o rei do Egito desistiu. E aí o profeta diz assim, versículo 6. O Senhor dirigiu essas palavras ao profeta Jeremias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los vai voltar para sua própria terra. Os babilônicos vão voltar e vão atacar essa cidade. E eles conquistarão e destruirão tudo a fogo. Agora veja o versículo 9. Para de se enganar assim mesmo. Para de se enganar. Dizendo, os babilônicos certamente vão embora, os babilônicos vão embora, os babilônicos vão embora. Repita, vamos repetir, irmãos. Os babilônicos vão embora, vamos fazer uma corrente para frente. Os babilônicos vão embora, os babilônicos... Para! Só resolver nada. Isso é besterol. Resolve nada. Porque ainda que eles fossem derrotados e só sobrasse doente nas tendas, eles iam se levantar e iam botar fogo na cidade de vocês. E não adianta amarrar demônio, não adianta bater o pé, e não adianta dizer que está trancado, trancado, trancado. Não adianta, porque quem está trazendo a Babilônia é Deus. E quando Deus traz os gafanhotos em cima da colheita, não adianta jogar bem inseticida. Quando Deus trouxe o gafanhoto, não adianta, porque quem trouxe foi Deus. E como é que a gente faz para reverter a ordem de Deus? Como é que a gente faz para que os gafanhotos podem destruir? Uma palavra: arrependimento. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se o meu povo se quebrantar, aí o Senhor disse: então eu irei e sararei a terra. Você diz assim: como é que Israel podia ter feito? O que é que Israel podia ter feito para mudar a história deles? Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês. Como? Jeremias 7, de 3 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que deu seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome, e dizer: aqui a gente está seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um corril de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Terceiro, qual é a palavra? Qual é o procedimento? Como é que a igreja deve se comportar no meio de uma crise? Terceiro, desacreditar ou querer calar os profetas não melhora, só piora. Querer desacreditar o profeta não resolve nada. Porque Jeremias era para eles má notícia. Eles queriam um profeta bonzinho que falasse coisas boas. E Jeremias era, entre aspas, uma má notícia, só dava notícia ruim. Aí quando Jeremias foi saindo da cidade, passou pelo portão da cidade, pegaram Jeremias e disseram assim: você está mandando para os babilônicos e está fazendo o povo desistir de lutar. Cadê você? Desertou, covarde. E jogaram com Jeremias na cadeia. Resolveu o quê? Calaram o profeta. Resolveu o quê? É muito interessante, irmãos, porque na história do cristianismo, muitas vezes eles quiseram calar os profetas.
Como é que a gente cala um profeta? Desqualifica ele. Chama ele do que você quiser. Quando os fariseus viram que eles não conseguiam resistir a Jesus, foi o que eles fizeram. Disseram que Jesus tinha espírito de Beelzebul. Quando Festo percebeu que a mensagem de Paulo era muito forte, foi o que Festo fez com Paulo. As muitas letras estão te fazendo delirar, seu maluco. Quando os judeus perceberam que Jeremias era um homem com autoridade divina, arranjaram a desculpa e jogaram ele dentro da cadeia. Longe de mim querer me comparar com esses homens aqui. Mas veja o tipo de coisa que acontece no Brasil hoje. Recebi esse e-mail de uma pessoa lá de Santa Catarina. Boa tarde, pastor. Me sinto tão constrangido em enviar este e-mail e nem sei por onde começar. Ao mesmo tempo que digo isso, sinto que não posso ficar também tentando enrolar, que tenho que ir ao ponto. Mas este meio que ela diz aqui é o meio evangélico. É tão frio que tenho enorme medo de parecer rude, fofoqueira, intrometida ou algo parecido. Na verdade, sou alguém que ama Deus sobre todas as coisas, sigo a Jesus com todo o meu coração, e para isso dependo do Espírito Santo. Moro aqui em Florianópolis, e neste domingo passado eu ouvi uma coisa na igreja que frequento que me deixou muito revoltada. Não pelo teor, mas por imaginar que isso foi dito em público, sem provas, e mesmo que tivesse, trazer isso assim na frente de todos é tão cruel e ridículo. Pois é, neste domingo começamos a falar de ética, e foi mencionado um livro seu muito bom, É Proibido, o que Deus permite e a igreja proíbe. Eu li esse livro faz muito tempo, mas me lembro bem o quanto Deus operou na minha vida. Esse indivíduo que eu acabei de falar, ela falou lá no canal, eu não quero falar dele aqui para não expor, foi em um congresso em São Paulo e veio com a seguinte notícia: que o senhor ficou doido e foi levado de camisas de força para o hospital. Eu fiquei tão revoltada, porque ele já havia dito isso sobre um outro pastor, que tem um contato já há muitos anos, e na hora nem dei muita bola. Mas agora fiquei muito brava. Falar de alguém que nem se conhece, nem sabe se é verdade, e mesmo que for, o que nos interessa? Eu quero dizer algo para ele, mas preciso que me diga, pastor. O senhor aconteceu mesmo ou não? Sei que o senhor não precisa de ninguém para lhe defender, mas se todas as coisas forem faladas assim publicamente, sem nenhum temor e respeito, como vão ficar? Estou revoltada, me desculpe, estou envergonhada em conviver com uma pessoa assim, mas me diga, se for verdade, eu quero que ele saiba que ele não podia falar do senhor desse jeito. É algo tão delicado, mas se for mentira, ele vai ter que desmentir, isso ele vai. Mas, quer dizer, como é que a gente faz para calar uma pessoa? Desqualifica ele, diz que ele é um doido, saiu num caminhão de força, hospício. E daqui que desminta, daqui que diga que não. Quarto, a palavra de Deus não vem do jeito que nós queremos, mas do jeito que nós precisamos. A palavra de Deus! O rei tirou Jeremias de dentro da prisão, trouxe a presença do rei, e o rei disse, a palavra de Deus! E Jeremias disse, qual é a palavra de Deus? Capítulo 38, versículo 2. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada. Sabe que cidade era essa? Jerusalém. Quem ficar em Jerusalém vai morrer pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônicos viverá, e escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Quando ele deu essa profecia, sabe o que foi que o rei disse? E os soldados? Versículo 4. Os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer.
Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, como todas as coisas que ele está dizendo. Esse homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Oh, lógico. Lógico. Quem ficar em Jerusalém vai morrer. E quem foi para Babilônia para eles viver? Essa não é a palavra que eles queriam. Essa não é a palavra que eles estavam querendo. Você sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas evangélicas? Dá uma mensagem que coça o ouvido. Não posso se sentir bem. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Estamos vivendo esses dias. Deus tem misericórdia. As pessoas estão correndo para um lado e para o outro, atrás de uma mensagem que e Deus está dizendo exatamente o contrário. E a palavra de Deus para nós não é paz. Quem for atrás disso vai ser destruído. Quem der ouvidos a esses vão ser destruídos. Profetas de aluguel, pregoeiros de uma prosperidade fácil e mentirosa, vão ser destruídos. Mas aquele que tomar a cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, depois venha e siga-me. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou poder. Que a situação do mundo não vai melhorar. Quem lê a Bíblia sabe. Fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, terremotos, desgraças, desequilíbrio ecológico acontecendo aqui agora. O povo de Deus vai dizer: Senhor, conta comigo. Eu quero ser luz, sal, instrumento teu no meio dessa geração corrompida e perversa. Como diz a Bíblia, brilhando como astros e luzeiros no meio das trevas. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Você quer? Pois esse é o chamado de Deus para a sua igreja nesses dias. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus mova em corações, que a glória de Deus encha sobre nós. Eu queria que nós hoje levantássemos um clamor a Deus, todo o povo de Deus que está reunido, dizendo: Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para a nossa geração e para o tempo que nós estamos vivendo, não com os olhos egoístas daquele que quer salvar a própria pele, mas eu quero, Senhor, que minha vida seja, Senhor, um instrumento do teu poder. Eu quero que a minha vida seja, Senhor, usada para a tua glória. Eu não quero ter a minha vida por preciosa, contanto que eu acabe a cadeira que me está proposta. Eu quero, Senhor, seguir os passos do meu mestre. Quero carregar no meu corpo não apenas o viver, mas também o sofrer de Cristo. Eu quero ter não apenas o privilégio de viver para Ele, mas de sofrer por Ele. Eu quero que minha vida seja útil para a glória do seu maravilhoso nome.